Atenção! Começa agora uma teleaula de Ciências do Ensino Fundamental. Você vai assistir a teleaula de número 57. Bons estudos! Oi, essa daqui é a Miriam, minha companheira. Ela é uma médica muito competente e ela tá aqui comigo hoje porque a gente vai até a lanchonete do Alberto para comemorar um acontecimento muito importante para nós. Nós acabamos de descobrir que a Miriam tá grávida. Apesar de estar bem no comecinho, a minha gravidez vai ajudar a gente a aprender um monte de coisas novas na teleaula de hoje. Você vai ver o que acontece com o corpo dos meninos e das meninas na adolescência e vai conhecer o aparelho genital feminino. Bom, mas agora com licença que a gente vai comemorar a gravidez da Miriam. Vamos lá. Alberto! Opa, olha! Vem cá. Oi, Miriam. E aí? Vai o de sempre? Não. Hoje é um dia muito especial. Eu quero uma champanhe e das boas. Opa, estamos bem, né? Estamos comemorando o quê? Saiu o aumento? Não, pelo contrário. A partir de agora nós vamos começar a gastar mais dinheiro. Que é isso, Miriam? O Lineu tá louco. Estão comemorando que vão ter mais gasto. Não, Maria, dá só uma olhada aqui, ó. Deu positivo para gonadotrofina coriônica. Como é que é? Gonadotrofina coriônica? Nossa, deixa eu dizer que tem no meu livro. Pode deixar que eu explico pra você. Esse exame tá indicando que eu vou ser mãe. Legal, nossa, sempre que saber tudo sobre gravidez. A gravidez é o auge de um processo de maturidade sexual de homens e mulheres. Desde a infância, os corpos dos meninos e das meninas passam por mudanças que se aceleram na adolescência, a partir dos 10, 12 anos. É um período de muitas e rápidas modificações, e é nessa época que os órgãos sexuais começam a se preparar para a maturidade reprodutiva. Isso é, eles ficam prontos para a reprodução humana, para gerar uma nova vida. Por essa razão, os órgãos sexuais são chamados de genitais. Genital quer dizer capaz de gerar. Tá vendo? Nessa fase da adolescência acontecem muitas mudanças no corpo dos meninos e das meninas. Sabe, Miriam, eu sempre tive muita curiosidade para saber por que acontece tantas mudanças na adolescência. De repente, os seios das meninas crescem, os pelos aparecem, o quadril da menina cresce, o ombro do menino se desenvolve. Essas mudanças ocorrem por causa do aumento da produção de hormônios no nosso corpo, que são substâncias que agem sobre várias partes do nosso corpo. Os hormônios gonadotróficos, por exemplo, agem sobre os órgãos sexuais, que se chamam gônadas. Isso aí tem alguma coisa a ver com aquele exame, gonadotrofina coriônica? Isso mesmo! Certo. E os seios, hein? Eles também se desenvolvem por causa desse hormônio? Oi, eu acabei de receber esse livro aqui, olha, é demais. Fala tudo sobre a sexualidade das mulheres. Agora mesmo eu estou lendo sobre os seios, o crescimento, a estrutura. O crescimento do seio ocorre devido ao acúmulo de gordura e o desenvolvimento das pequenas glândulas que podem vir a fabricar leite se receberem o estímulo adequado. O mamilo, que a gente está vendo em destaque, é a parte mais sensível dos seios. Se for tocado ou se tiver algum estímulo térmico, como frio, ele fica ereto. E isso ocorre devido à ação de pequenos músculos. E esses são os ligamentos suspensórios que sustentam os seios. Quer dizer que é por causa dos ligamentos suspensórios que os seios com a idade começam a cair? Isso mesmo, com o tempo eles vão perdendo a elasticidade, deixando de sustentar os seios do mesmo jeito que na juventude. Sim, me diz uma coisa, é verdade que as mulheres que têm seios pequenos têm menos capacidade para amamentar? Não, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Maria, aproveitando para fazer consulta de graça. Imagine. As perguntas que a Maria está me fazendo são dúvidas que muitas mulheres têm. Viu só? Deixa ele, viu, Miriam? Na verdade, ele está super curioso para ouvir suas explicações, para saber o que acontece com o nosso corpo. E você? Também tem curiosidade de saber o que acontece com o seu corpo? Alguma vez teve curiosidade de observar os seus órgãos genitais? Pois saiba que as variações que existem entre os órgãos genitais das pessoas são normais. Aliás, são tão normais quanto as diferenças que existem nos rostos de dois irmãos. Vamos conhecê-los melhor. Vamos começar pelo Monte do Pubis. É uma saliência formada principalmente por tecido gorduroso que ajuda a proteger os ossos dessa região, o pubis, denominados pubianos. Observando mais um pouco, a gente encontra os lábios externos, que têm a função de proteger os órgãos sexuais externos. Em volta deles, crescem os pelos pubianos. Se a gente separar os grandes lábios, a gente vai ver outro par de lábios, conhecidos como lábios internos.
Eles são bastante sensíveis e podem inchar quando a mulher está sexualmente excitada. Lábios externos, lábios internos... eu tava nesse pedaço aqui, ó. Começando a ler sobre o clitóris. Próximo da junção frontal dos pequenos lábios está localizado um pequeno órgão que tem o tamanho de uma ervilha. Normalmente ele é coberto por uma pequena dobra de pele e é difícil de vê-lo. Durante a excitação sexual, ele ganha sangue e fica avermelhado, aumenta de tamanho e provoca a sensação de prazer. Um pouco abaixo, a gente encontra a abertura vaginal, que é a ligação do meio interno com o externo. A vagina, que é um órgão, começa justamente aí. Tem ainda o orifício por onde sai a urina. E mais abaixo tem o ânus, por onde saem as fezes. E aqui tá o tão polêmico ímen. Nossa, eu já ouvi tantas coisas sobre ele, que algumas mulheres sangram na primeira relação, outras não. Então vamos tirar essas dúvidas de uma vez por todas. O ímen é uma pele fininha, que recobre parcialmente a abertura da vagina, se rompendo gradualmente com a idade. Então é verdade essa história que algumas mulheres têm o ímen rompido sem ter relação sexual? Isso é verdade. Não é muito comum, mas tem mulheres que têm o ímen rompido por estímulos mecânicos, como exercícios físicos. Amiga, agora só falta você dizer que tem mulher que não sangra quando perde o ímen. Tá interessado, hein? Não, é só curiosidade. É que eu nunca acreditei nessa história de que não sangra. Alberto, mas olha, você nunca acreditou, mas pode acontecer sim, é verdade. E é mesmo, tem mulher que não tem sangramento quando perde o ímen. E mais, o ímen rompido não significa necessariamente que a mulher tenha mantido relação sexual. E por outro lado, tem mulher que tem um ímen tão elástico, mas tão elástico, que mesmo após várias relações sexuais, o ímen não se rompe. O ímen, assim como todos os órgãos que a gente viu até agora, fazem parte dos órgãos sexuais femininos externos. Agora vamos dar uma olhadinha nos órgãos sexuais internos de uma mulher. Começando pela vagina, que é como um canal com paredes com propriedades elásticas. Durante o parto, ela se dilata para a passagem do bebê. E é também na vagina que os espermatozoides são lançados durante uma relação sexual. A seguir, a gente encontra o útero, um órgão musculoso que abriga o embrião durante a gravidez. A cada mês, as suas paredes se preparam para receber o embrião. Caso não ocorra a gravidez, as paredes se descamam junto com um derramamento de sangue, que não coagula. Esse processo é chamado de menstruação. Você ficou sabendo que estava grávida porque não ficou menstruada? Esse é um dos sinais. Mas a gente só tem certeza mesmo quando faz um exame. Porque às vezes podem ocorrer sangramentos, mesmo durante a gravidez. Que incrível, né? O seu bebê está começando a crescer bem aqui dentro, ó, no útero. E o ovário, hein? É onde são produzidos os óvulos. Caso eles encontrem os espermatozoides na época certa, a mulher fica grávida. Mas não é só isso. O ovário é responsável por outras coisas também. Ele produz hormônios, por exemplo. Eu vou ler para vocês. A gravidez é mantida nas primeiras semanas graças a hormônios que são produzidos pelo ovário. Um deles, chamado progesterona, é produzido respondendo a estímulo mandado pelo útero grávido. E quando o ovário percebe no sangue um hormônio chamado gonadotrofina coriônica, ele produz progesterona. As tubas uterinas ligam o ovário ao útero. Quando a mulher enfrenta uma gravidez de risco, o óvulo se encontra com o espermatozoide e estaciona na tuba. Damos a este fenômeno o nome de gravidez tubária. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você conheceu o aparelho genital feminino. Viu que ele é composto pelo ovário, útero, tubas uterinas, vagina, lábios externos, lábios internos, ímen, clitóris e monte do púbis. Viu que os ovários produzem as células sexuais femininas, os óvulos e hormônios. Viu também que a gonadotrofina coriônica está presente no sangue das gestantes. E você que tem fome de aprender, você já sabe o que fazer, não é? Tem que abrir o seu livro, estudar, fazer os exercícios. Tem que se preparar porque os exames já estão aí. E quem se preparar, vai faturar. Combinado? Então, até a próxima teleaula. Olá, nós chegamos ao final da nossa teleaula. Mas nós queremos falar de mais um assunto que afeta todos nós, a água. De maneira geral, estamos acostumados a abrir uma torneira sempre que precisamos de água. E essa facilidade nos faz esquecer que a água pode acabar um dia. E para evitar isso, existem algumas medidas que todos nós podemos tomar.
Por dia, cada pessoa precisa de 80 litros de água para matar a sede, realizar higiene pessoal, cozinhar, lavar roupa, etc. Mas nem todo mundo gasta só isso de água por dia. Muitas vezes as pessoas adotam um comportamento em relação ao uso da água como se ela fosse um recurso inesgotável. Por isso é importante que cada pessoa saiba qual é o seu consumo diário de água e mude os seus hábitos, caso esteja gastando muito. Por exemplo, quando usamos a água potável em nossa higiene pessoal, em um banho, temos que ficar atentos para não se esquecer do tempo e ficar mais do que o necessário com o chuveiro aberto, desperdiçando água. E medir o consumo é bem simples de fazer. Basta pegar uma conta de água, levar em conta quantas pessoas moram na casa e fazer o cálculo de quanto cada pessoa gasta por dia. Sem esquecer que cada metro cúbico equivale a 1000 litros. É importante que todos se deem conta de como o desperdício de água que ocorre hoje pode afetar o nosso futuro. Economizar água não é apenas uma maneira de gastar menos com a conta de água, mas é também uma forma de ajudar a diminuir os problemas decorrentes da crescente escassez de água. A água é um problema de todos nós. Vamos fazer a nossa parte.